Olá, estamos aprendendo lições com os seguidores de Jesus. Hoje vamos para a terceira lição. Antes vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a Sua palavra viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. No vídeo anterior, citamos o texto de Isaías 43. Isaías 43, verso 1, parte A. Não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando Deus nos chama pelo nome, Ele revela e usa sua natureza de amor relacional, mostrando que cada pessoa é importante e cada situação de nossa vida recebe dele atenção especial e particular. Cada um tem sua história e com esta é chamado para integrar o círculo dos discípulos. Cada um tem suas lutas e expectativas e estas são restauradas e transformadas a partir do encontro com Jesus e da permanência ao lado dele para aprender com ele. É aprendendo dele que teremos as nossas emoções ajustadas e equilibradas. É aprendendo dele que nossas mentes terão o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. É aprendendo dele que não mais viveremos segundo nossas vontades, mas tão somente em obediência à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somos justificados e estamos sendo santificados por Ele. É Cristo em nós. Lógico que os olhares às vezes são diferentes e nos levam a compreensões diferentes sobre as pessoas e sobre os diversos conhecimentos. Multidões seguiam a Jesus e alguns até mais de perto. Contudo, cada um com o seu olhar e entendimento. E assim, nem todos conseguiram aprender com Jesus e aceitar realmente a nova vida que lhe foi oferecida. Nesses últimos vídeos, nós estamos avaliando alguns dos que seguiam a Cristo no tempo da sua encarnação. Já refletimos sobre 2 lições e agora vamos para a terceira lição. Nem sempre estar e se relacionar com alguém será o suficiente para gerar aprendizado. Como falamos no vídeo anterior, alguns discípulos estavam sempre com Jesus. E os apóstolos mais pertos e íntimos. Mas percebemos que alguns tiveram dificuldades nesse período de total aprendizado com o Mestre. Temos o caso de Tomé, que duvidou da ressurreição, mesmo Jesus tendo falado sobre ela. Ele não entendeu que, sendo Jesus a verdade, a ressurreição era certa. Aliás, todos eles tiveram dificuldade de crer na ressurreição. O Evangelho de Marcos relata que eles não creram quando Maria Madalena disse ter visto Jesus depois de ressurreto. Marcos 16, 11. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Os 11 duvidaram. E agora quero avaliar o único que não viveu para ver a ressurreição. Qual deve ter sido a compreensão que Judas Iscariotes teve de Jesus? O tempo de convivência, de estar com Jesus, não havia sido o suficiente para gerar aprendizado na vida de Iscariotes. Judas não aprendeu com Jesus e não permitiu mudanças. Não permitiu mudanças acontecerem em sua vida. Vamos refletir. Por que será que Judas não aprendeu nos mais de 3 anos que passou ao lado do Mestre? Como os demais apóstolos, Judas andava com Jesus, mas ele não queria renunciar a si mesmo.
Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Para seguir a Cristo e aprender dele, precisamos renunciar àquilo que somos. Jesus nos ensinou essa lição com seu esvaziamento e total obediência. Assista ao vídeo 69. Judas queria seguir Jesus, mas recusou-se a tomar a cruz. Ele não lutou contra suas más tendências, contra o seu caráter que não era bom. Ele se tornou um exemplo claro daquilo que é contrário aos ensinamentos de Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 12, relata que Judas roubava o dinheiro arrecadado para os pobres. E assim temos o primeiro exemplo do mau caratismo de Judas, descrito em João 12, de 4 até 6. Judas, um exemplo de avareza e falsidade. João 14, do 4 ao 6. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ele era o tesoureiro dos discípulos, cuidava da arrecadação de dinheiro para ajudar os pobres. Judas estava justamente na função que era a sua maior fraqueza. A tentação normalmente nos sobrevém através de áreas de nossa vida em que já apresentamos alguma tendência a pecar. Como seguidores de Cristo, temos alvos santos e elevados a atingir que transcendem aquilo que é terreno. Por isso precisamos viver acima das nossas emoções e vontades. Não é o que nossa carne deseja, o que lhe dá prazer. Não é o que temos vontade ou o que sentimos. Não é o que achamos, o que acreditamos ser o correto, a nossa verdade. Judas achou que Maria estava desperdiçando aquele unguento precioso quando ungiu os pés de Jesus. O correto, a única verdade é a palavra. Jesus é a verdade, a palavra, o Logos. Judas havia convivido por cerca de 3 anos com o Verbo que se fez carne. Mas ele não aprendeu e, com certeza, Iscariotes não permitiu a transformação que é gerada pela vida de Cristo em nós. Ele não permaneceu em Cristo. Jesus disse em João 15, estai em mim e eu em vós. Ele disse que somos limpos por sua palavra e que aquele que não está nele é lançado fora. Vamos ver em vários textos em que é perceptível um caráter não transformado em Judas. Judas, um exemplo de dissimulação. Mateus 26, 21 a 25. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Jesus disse: tu o disseste. Judas, um exemplo de deslealdade, está em Lucas 22, versos 3 e 4. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Desleal. Judas, exemplo de cobiça e ganância, em Mateus 26, 14 a 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me queres dar
eu vou-lo entregarei? E eles lhe estipularam 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para o entregar. Judas, um exemplo de hipocrisia, Mateus 26, de 48 a 50. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Uma vida não transformada que Satanás até mesmo possuiu e depois o conduziu ao remorso e ao suicídio. Todavia, a igreja da crença fácil, comum nos dias de hoje, está infeccionada com essas atitudes do Iscariotes. Só está de corpo, não há entrega, permanência e nem aprendizado. E assim, quando chega a crise, a pessoa falha, cai e abandona o mestre. Sua moralidade íntima está apodrecida. Apesar de sua bela aparência externa e até seus títulos e posição na igreja. O chamado para o caminho e aprender de Jesus é elevado demais para negligenciarmos. O chamado requer negar a si mesmo e levar a cruz. Não podemos ter nossas conclusões sobre Jesus sem que estas sejam a nós reveladas pelo próprio Senhor, aprendidas com Ele. O que um ateu, um pastor, um padre, um comunista, um vizinho, uma feminista, o professor, eu, você, o que pensamos sobre Jesus não vai mudar o que Ele é. A compreensão que nós cristãos temos do Mestre não pode ser, em hipótese alguma, diferente daquilo que Ele o é. Daquilo que é ensinado sobre Ele em Sua palavra. Sendo assim, mais uma lição se faz importantíssima. E no próximo vídeo vamos para ela, sendo a quarta e última lição. Agora vamos orar. Pai nosso, nos ajude a aprendermos e permanecermos em Cristo Jesus. Que não sejam as nossas compreensões, mas tão somente a verdade, aquilo que realmente Cristo é. Que ao nos relacionarmos com Cristo possamos aprender dele e com Ele. Santificados na verdade, a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em Seu nome. Sua morte não foi em vão.